Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é o nosso 12º dia. E aí, tá com sua Bíblia na mão? Vamos começar a nossa leitura, né? Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 6. Terminamos o 5, né? Você que está acompanhando desde os primeiros dias, estamos dividindo, né, um capítulo em duas partes do dia. E hoje é o nosso 12 dia, né? Dia 12. No dia 11, fizemos a leitura no capítulo 5, versículo 19 ao 47. Eita, passando um carro aqui de frente de casa nesse exato momento. Só não sei se vai sair aí o barulho. Vai dar certo, não desistir não. Eu não vou cortar não, vai sair isso aqui. E agora, vamos para o dia 12. Dia 12, capítulo 6, versículo do 1 ao 24. Vamos fazer nossa leitura. Você que não tem Bíblia, eu lhe aconselho a você ter uma Bíblia, né? Porque aqui é o livro da vida. Você pode comprar vários livros, como eu tenho aqui. Livro de autoajuda, né? Motivacional, produtividade. Eu tenho vários livros, mas nenhum se compara a esse livro que é a Bíblia, né? Que é a palavra de Deus, né? Tem uma parte que está escrito, eu só não lembro aonde, mas fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma, da junta e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Você pode prestar atenção até onde a palavra de Deus vai, né? E outra parte que fala, que diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, é um livro muito edificante para a nossa alma, né? Você acordar cedo e começar já a praticar ela na nossa vida, o nosso dia, até o final do dia, né? Já começa já diferente, né? Porque você está em paz, está em comunhão com Deus. E é muito interessante isso, ao acordar e praticar a palavra de Deus, né? Para a gente sentir o Senhor dentro de nós. E uma observação, não somente de manhã, né? Porque, em geral, as pessoas sempre falam, né? Acordar, aí de manhã. Mas, assim, meditar nela de dia e de noite, né? Tipo, você não teve tempo, você está trabalhando, você não está tendo tempo de você pegar uma Bíblia para ver um versículo, mas aquela parte que você leu de manhã, que penetrou no seu coração, medita nela, né? Mas se você tiver um tempinho, ao meio-dia, depois do almoço, lê novamente, à noite, antes de dormir, tira 10 minutinhos, né? Se não tem 10 minutos para tirar para Deus, você e Deus, né? A gente passa tanto tempo em rede social, né? O celular na mão. É o bichinho perigoso. Para quem sabe usar, né? Edifica, para você saber usar, como está acontecendo agora aqui, né? Estou transmitindo através do celular. Mas para que você que não sabe usar, você acaba perdendo tempo, né? Ontem eu tive aula. Estava bem aqui o outro celular. E o professor falando sobre isso, né? O quanto essa ferramenta está destruindo a vida das pessoas. Destrói casamento, destrói relação de filho com mãe, pai, né? Destrói amizade. Se você não souber, como é que fala o nome? Usufruir do celular, você acaba perdendo tempo. Aí quando você vai olhar a sua idade, já está bem avançada. E aí, o que foi que eu fiz da minha vida? Você pegou um tempo pegando o celular,
perdendo tempo, né? Então, minha gente, eu comecei a falar essas coisas e o tempo está passando. Vamos focar aqui no nosso assunto, né? Vamos focar no nosso assunto aqui e abrir sua Bíblia no capítulo 12, meu Deus do céu. Não sei por que veio isso, né? Mas falei, simplesmente falei. Vamos lá, versículo 6. Interessante esse capítulo, muito interessante, né? A multiplicação dos pães, né? É um versículo bem conhecido. Vamos para a nossa leitura, né? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 24. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem, deixa eu baixar mais aqui esse toque, do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e assentou-se aos seus discípulos, né? Jesus andava com seus discípulos, né? Estava próximo à festa da judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, se aproximou Jesus e disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Você vê, né? A estratégia de Jesus, né? E Filipe era um deles que estava andando com ele, né? Ele queria pôr à prova, ver se realmente a fé no coração, a intenção do coração. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Você vê, né? Estava andando com Jesus, via milagres, prodígio, mas a fé estava pequena ainda, né? Jesus disse: manda o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aquele que tinha comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo, né? Eu vou terminar, vou ler até o 15. Sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte, né? O que dá para entender essa parte que a gente acabamos de ler é que as pessoas não sabiam quem realmente era Jesus, né? Porque ele fala que depois de ver aquele sinal milagroso, né? Então, eles se juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixando por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Então, as pessoas não tinham certeza, mas viu que ali era um profeta, né? Eu não tinha certeza que ali foi o filho de Deus, né? Que Deus permitiu vir ao mundo para ver os prodígios e milagres da vida dele.
E aqui nos ensina a parte de a gente ter mais fé, né? Quando Jesus já mostrou esse milagre, né, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, né, como acabamos de ler. E multiplicou para cerca de 5.000 homens. Né? Quando ele fala 5.000 homens, está incluso homem e mulheres, crianças, né? Há uma grande multidão. E você for analisar, é realmente muita gente, né? Mas para as pessoas que estavam andando com ele, achavam impossível, né? E isso a gente pega para a nossa vida hoje. O quanto que muitas coisas, aos olhos humanos, é impossível sim, né? Para nós. Mas temos que ter a fé em Deus, né? Nem seja um pouquinho de fé, né? Quem está rodando com ele duvidou, imagina nós, né? O tanto que nós temos que pedir a ele que aumente a nossa fé, né? Ter mais confiança, né? Porque é impossível a nossos olhos, mas para Deus nada é impossível, né? Tem uma parte que fala sobre isso, porque para Deus nada é impossível. E não, realmente não é mesmo não, né? Mas Jesus, ele deixou um recado, porque ele disse que nós todos faríamos obras maiores do que ele fez. E olha que obras que Deus fez, né? Essa foi a passagem, né, que ele nos ensina a acreditar em Deus, né? Crer, ter fé, para que possamos ter, vivenciar os milagres da nossa vida. Né? Eu não sei o que, é que você está passando nesse exato momento, né? Pode ser impossível aos seus olhos, mas para Deus nada é impossível. Então nós não temos que desistir, mas confiar, né? Ser obediente. É uma coisa muito interessante que a gente percebe ao ler as escrituras, que Deus quer somente obediência, né? A gente ouvir os mandamentos que ele fala e cumprir, né? E como nós humanos, a gente sempre esquece, né? Às vezes você faz um plano, aí você não mantém o foco naquilo, aí você acaba esquecendo. É igual obras também. Eu vi um post recentemente falando bem assim, às vezes Deus já até realizou o desejo do coração, mas você não percebeu. A gente fica muito disperso em muitas coisas. Mas repara um pouco. Para um pouco ali, Lucas, em silêncio, repare as obras que Deus já tem feito, né? Os milagres que Ele já tem feito, livramentos. Se a gente nem sequer percebe isso, né? A gente foca tanto, assim, do nosso jeito. Tem que ser do meu jeito, Senhor. Mas é tudo do jeito dele. Quando a partir do momento que você fala assim, não, Senhor, estou entregue nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. É da vontade dele, é do jeito dele, né? Então, nós temos que aceitar a vontade dele, mas ele aparece de um jeito tão inexplicável. É muito bom a gente ter os bons olhos, né? A palavra de Deus fala, eu acho que está em João também, mas eu não lembro versículo não, capítulo não. Mas ele fala que se os olhos estiverem bom, deixa eu ver aqui, onde é? Se os olhos, achei. Tem Mateus, deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ver aqui. Mateus 6:22. Eu acho que João também tá, mas isso não lembro do local. Porque apareceu primeiro aqui foi em Mateus. Então vamos fazer nossa leitura, vamos fazer tudo ao vivo aqui, amor. Eu sempre peço ao Senhor, pro Senhor, me guie, Jesus. Me usa, para que eu não venha trazer coisas já guardadas, gravadas, assim, ou então escritas, né? Aqui é tudo, vem agora em mente para mim procurar, né? Vamos ler. Mateus 6:22, fala bem assim, ó. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo terá
será tenebroso, né? Se, portanto, a luz em ti não há são treva, quão grande treva são. Ah, não, começa do 22, estava lendo no 23. Começa do 22, vem assim, ó. A candeia do corpo são os olhos da sorte, que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, há luz em ti, há são trevas, quão grande será terrível, né? Com grandes tais trevas são, né? E tem outra parte que fala de terrível treva. Então, a partir de resumindo isso, se seus olhos foram bons, todo o corpo terá luz, mas se seus olhos foram ruins, você vai ver só treva, escuridão. Você nunca vai ver a bondade de Deus no nosso coração, é isso, né? Então, é isso que nós temos que ter um novo olhar e meditar bem na palavra de Deus, né? Deixa eu ver nessa outra Bíblia aqui, a nova versão. Ó, portanto, lhe digo, os olhos são as cadeias do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de treva. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, né? Vamos pedir ao Senhor para que nós possamos ser luz. Né? Por onde a gente passar, a gente brilhar. E também diante das trevas, né? Ser luz diante das trevas, né? Porque quando está a treva e a luz chega, né? Você vê que destaca, a pessoa já vê logo. Então foi esse o nosso dia 12, né? Eu senti de falar essas palavras, de ler esses versículos, né? Foi tudo agora, assim. Então, vamos para a nossa reflexão do dia. Hoje, o dia 12, né? Deixa eu voltando aqui para explicar para vocês. O dia 12 foi do 1 até o 24. É até o 24. E eu li até quanto? Eu li até o 15. Eu estava no sentido de 14. Vamos continuar nossa leitura, então, né? Ao anoitecer, né, o 15 fala, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, encontraram um barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido para até onde eles estavam. Soprando ventos fortes e as águas estavam agitadas. Depois de teres remado cerca de 5 a 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas eles lhe disseram, sou eu, não tenha medo. Então, resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão tinha ficado no outro lado do mar. Percebeu que apenas um barco estava ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou no barco e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Então, a gente fizemos nossa leitura agora até o versículo 24. Duas partes me chamou a atenção aqui dessa parte. Foi da parte de não temas, né? Porque as pessoas ficaram todas aterrorizadas no vento, aquela tempestade, né?
Nessa continuação dessa nossa leitura, o título fala sobre Jesus andando sobre as águas, né? Viu um discípulo num barco e vê aquele vento impetuoso, né? E ficar tudo apavorado foi quando Jesus apareceu. Acho que do nada, assim, Jesus apareceu e falou, não temas, né? E a outra parte que também me chamou a atenção, na parte que o Senhor tem dado graça, né? O barco, né? Quando teve uma parada lá, né? Foi justamente no local onde teve o milagre da multiplicação dos pães, né? Onde Jesus tinha dado graça. E uma parte muito interessante da gente sempre agradecer a Deus, né? Você vê que ele fazia isso e já deixou como exemplo para o que a gente for comer, a gente dá graça, né? Tem lá em Tessalonicenses fala, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nos ensina a gente dar graças a Deus em tudo, não somente na comida, mas nas vestes, no fôlego de vida, né? Na presença de Deus, em tudo da graça. E não é só nas coisas boas não, na tristeza também, né? Tem os nossos momentos. Quem nunca passou por uma tristeza, por uma angústia, né? Por um desespero, mas tem que dar graças a Deus por tudo, né? Ser dependente dele, a gente botar as preocupações na mão dele, né? Ele cuida. Você ter paciência, realmente ele cuida. Então esse foi o nosso versículo, que era para ter lido, né? Eu me confundi. Eu pensava que era 14, mas é da 24. Então amanhã nós vamos continuar do 25 até o 59, né? Que acabamos terminando. Não, termina não. Até o 59. Esse capítulo aqui, 6, ele é bem grandinho. Vamos ler até o 59. Depois vamos continuar o restante nos próximos dias. Então, esse foi o nosso dia 12, né? Ficou um pouquinho grandinho, mas tenha paciência, minha gente. Ouve direitinho, né? Porque teve coisas que eu senti de falar, né? Vamos para a reflexão do dia? A reflexão do dia é: Jesus alimenta a multidão. Você confia que Deus pode multiplicar o pouco que você tem? Né? Lembra da questão da fé? Já logo no início eu comecei logo a falar sobre isso, da gente ter fé, né? Os discípulos, eles duvidaram, né? A fé estava pouca. Mas a gente sempre fala assim, Senhor, tem um pouco nisso, tem um pouco naquilo. Mas a pergunta é, você confia que Deus pode multiplicar o pouco que você tem? A mulher, esqueci o nome dela, mas tem uma história da Bíblia, né? Que o marido faleceu, mas deixou uma dívida muito grande, né? E ele encontrou com Eliseu. Deus fez uma obra. Ela disse que não tinha o que comer, nem como pagar as dívidas. E naquela época, quando você não tinha dinheiro, você tinha que pagar com alguma coisa que você tinha. E eles queriam o filho dela, né? Os filhos que ela tinha, para ter como escravo. E ela não queria perder o filho. Ela tinha acabado de perder o marido, perdeu os filhos também. Aí foi quando Elias deu uma instrução para ela, né? O que você tem em casa? Ela que tinha um pouquinho de azeite. Pediu para os filhos ir para as casas dos vizinhos, pegar todas as vasilhas, né? E lá começaram a multiplicação dos azeites. Foi um pouquinho de azeite, teve uma multiplicação. Questão de fé e confiança, né? Ela acreditou que poderia acontecer aquele milagre. Foi quando pagou as dívidas, né? Nós temos que confiar no pouco que temos. Porque tem um ditado popular, não tenho certeza se está na Bíblia ou não, né? Mas diz que o pouco com Deus é muito, né? Então, a gente tem que confiar na multiplicação de Deus. Que Deus pode fazer um milagre em nossas vidas, né? Cuidando do corpo, realize atividade física hoje, escolha algo que te fortaleça, né? Quando eu estou falando aqui, gravando esses vídeos para vocês, faz também para mim, né? Já é uma motivação para mim praticar também. E hoje cedo, exatamente hoje, eu já cuidei do meu corpo, sim.
Eu já fiz, já pedalei, né? Pedal, e também já fiz exercício físico. Eu tinha parado por um tempo por questão de saúde, né? Eu não estava me sentindo muito bem e graças a Deus retornei, né? E doer nas pernas, né? Dói. Quando você para, que recomeça de novo, o nosso corpo ele se adapta muito rápido. E mesmo assim, com dor, eu agradeci a ele, né? Agradeci a ele por ter levado, trazido em paz, nos ter nos livrado, nos guardado, né? Eu ando com meu esposo, ele que me motivou a andar de bicicleta. E eu tô amando isso, é muito bom. Escolha algo, né? Tem vários tipos, tem pilates, tem dança, tem caminhada, tem corrida, tem exercício físico, entendeu? O que você gostar, tem pedal, ter natação, isso tudo faz parte do movimento do corpo, portanto, é seu corpo movimentar-se, entendeu? Que é muito bom. Eu, de manhã, eu estava num sono, aí eu comentei com meu esposo se ele ia realmente confirmar-se comigo, ele disse sim, aí falou, a gente ia sair de 5h30 a 5h40, que é bom cedinho, né? Até para o movimento, assim, para ir pedalar. E a vontade, por isso que a gente tem que botar em nossa mente, né? Porque nosso inimigo é nós mesmos, né? Tipo assim, a nossa mente. Tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte ruim tava pedindo para me deitar, dormir. Mas a parte boa, você tava lembrando do tanto que vai lhe fazer bem, se caminhar e tudo, né? E ficou aquela, uma briga assim na nossa mente. E eu realmente levantei ligeiro e fui me arrumar, me ajeitar, me organizar para mim ir. E pedalando e dando graças a Deus, até estar cantando o louvor, né? Só agradecer é muito bom, né? E é bom demais quando você bota ali como rotina da sua vida, porque a disposição é diferente. Eu não já voltei mais com sono, já fui literalmente já logo fazer exercício. Depois toma um banhão, pronto, toma um banho, já fica já, a energia já é diferente, né? O jeito, eu gosto de cantar, botei logo um louvor, aí pronto, a gente já continua o nosso dia. Tô aqui falando para vocês de coisas que eu tô vivendo, né? Não é só passando, mas eu tô fazendo também para mim. E é um incentivo para mim não desistir, né? Cuidando da alma, profetizando sobre a sua vida. Hoje, a atividade é profetizar sobre a sua vida. Eu espero que você tenha seu caderninho, viu? Tô de olho. Tenha seu caderninho, você faz o seu exercício. O meu tá aqui, eu sempre mostro, né? E é muito bom você já profetizar. Eu nem sabia, tô vendo agora que hoje é sobre profetizar sobre a vida, mas eu já fiz isso cedo, quando eu levantei. Vou fazer novamente, não, vou cumprir a atividade certinho. E tem um checklist do dia. O checklist, ele é a palavra, cuidei do meu corpo, cuidei da minha alma. Esse é o nosso dia 12. Aí fica um pouquinho grandinho, mas... Ah, e tem as anotações embaixo, né? Aquilo que você aprendeu, aquilo que deu discernimento, né? Deu uma clareza. Aí você coloca uma anotação. Então, esse foi o nosso dia 12. Eu espero que você goste. Não perceba o quanto foi grande, mas que Deus fala ao seu coração, né? Eu não sei, senti de falar, já comecei abrindo, falando demais. Então, vamos agradecer ao Senhor, vamos agradecer a Ele pela bondade e misericórdia que tem na nossa alma. Graças nós te damos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu refrigério, Senhor. Pelos livramentos, Deus, pelas tuas misericórdias, né? Que se renova cada manhã. Obrigado, Senhor, por mais um dia de conhecimento, Senhor, de clareza, o quanto o Senhor nos tem nos ensinado, Senhor, a ser guiado pelo teu caminho. Tira as vendas dos nossos olhos, Senhor. Faça-nos enxergar nossos erros, Pai amado, santo e justo. Que às vezes a gente fica, Senhor, inconsciente, a gente não consegue enxergar, Senhor. E difícil, Pai amado, ter uma mudança, Senhor,
sem a clareza do nosso erro. Ó Deus bendito e justo, nos ajuda. Toma providência, Senhor. Toca no coração, Senhor, daqueles que estão ouvindo neste momento, Senhor. Cura a alma deles, Senhor. Sara as feridas. Toma providência, Senhor. Seja teu refúgio na vida de cada um, Senhor. Ensina a te servir, a te buscar. Por tudo, Senhor, te agradecemos. Só teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém. Então, até amanhã, no nosso 13º dia. Tchau, gente. Deus abençoe.